Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Hoje nós temos aqui 7 passagens muito importantes. Piedosas mulheres acompanham Jesus, parábola do semeador, lâmpada que deve brilhar, a mãe e os irmãos de Jesus, a tempestade acalmada, o possesso de Genezaré, é a filha de Jairo, a cura de uma doente. O que é que se destaca aqui no capítulo 8 é o papel, a figura da mulher. Primeiro que assim, nas piedosas mulheres que acompanham Jesus, o que acontece nesse período ali? A gente já falou isso aqui em episódios anteriores, né? Existia naquele tempo uma diferenciação social muito grande, né? Onde os homens tinham mais destaque do que as mulheres. Então as mulheres eram mais submissas, mais subjugadas, viviam muito à mercê da sociedade. Quando estavam sozinhas, elas acabavam indo para o lado do pecado, da vulnerabilidade social, né? E Jesus ali, ele dá voz e vez para essas mulheres, né? Para muitas mulheres. O exemplo clássico é o de Maria Madalena, né? Que vivia, era uma pecadora e ela era possuída por 7 demônios, atormentada por 7 demônios, e Jesus cura, livra ela desses demônios e ela se torna uma das discípulas mais fervorosas de Jesus. Dentre tantas outras, né? No capítulo anterior a gente falou lá da pecadora perdoada, que era uma prostituta, né? Que invadiu a casa do fariseu, se jogou aos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, derrubou perfume sobre os pés de Jesus, demonstrando total arrependimento dos seus pecados. E Jesus a cura, Jesus a perdoa, né? Então, assim, Jesus dava vez e voz para essas mulheres que eram excluídas, que eram subjugadas, que eram submissas, e não eram só essas mulheres que ficavam ali, que eram mais pobres, mais marginalizadas, inclusive mulheres do alto escalão. O exemplo aqui é a Joana, que é a mulher de Cusa, que é o procurador de Herodes. Ela tem contato com o ministério de Jesus e ela passa a apoiar financeiramente o ministério de Jesus, porque era importante sim que Jesus tivesse dinheiro na época para poder dar sequência no ministério. Eles precisavam viajar, precisavam de ter dinheiro para financiar essas viagens, né, dele e dos discípulos, e o ministério só fazia crescer, então eles estavam viajando cada vez para mais longe, então era preciso sim ter dinheiro para isso. E essas mulheres, como a Joana, elas também ajudavam financeiramente Jesus, né, e o ministério, porque elas acreditavam no Evangelho, elas acreditavam que Jesus tinha vindo mesmo como Salvador, como libertador de todo esse povo, né? Então elas acreditavam nisso. Então é importante a gente salientar, primeiro, que essas mulheres, elas estavam sendo resgatadas por Jesus, então na sua dignidade, né? Então estavam muitas sendo curadas fisicamente, ou espiritualmente, ou psicologicamente, estavam sendo libertas, seja dos demônios físicos, né? Ou daquelas coisas que as atormentavam, eram perdoadas, eram orientadas, e a maneira delas agradecerem isso eram apoiando o ministério de Jesus, então seja através do seu trabalho, né, como divulgadoras do Evangelho, dando testemunho do Evangelho de Jesus, mas também financeiramente. Então é muito importante, sim, o que Jesus fazia por essas mulheres também, né, dando vez e voz para elas numa sociedade tão patriarcal como era no tempo de Jesus, certo? Agora vamos para a parábola do semeador. Eu vou dar uma lida nessa parábola porque ela é muito importante e dentro dela mesmo já tem a explicação. Então a gente só vai comentar um pouquinho sobre, ok? Havia se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse esta parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente. E ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outro caiu no pedregulho e, tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu fruto 100 por 1.
Dito isso, Jesus acrescentou alteando a voz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois eu vou pular para o versículo 11 em seguida. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem. Mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus que a acolhem com alegria. Mas não têm raiz porque creem até um certo tempo e na hora da provação a abandonam. A que caiu entre os espinhos, esses são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. Então aqui a gente já tem uma explicação base, e assim, eu vou deixar nessa explicação, assim, na verdade eu tenho um estudo bem mais aprofundado da parábola do semeador, e ela é muito linda, muito rica, só que daí ia ficar muito extenso aqui, mas aqui já dá pra gente ter uma boa noção do que é a parábola do semeador, né? Então a gente já sabe que o que é a parábola, o que é a semente que é lançada é a palavra de Deus, então é o evangelho. Sendo você que está vendo esse vídeo católico ou não, né? Em algum momento da sua vida você teve contato com a palavra de Deus, alguém falou para você sobre Deus, sobre o evangelho, sobre a Bíblia, sobre as escrituras. Então em algum momento você já teve contato com a palavra de Deus da sua vida. E como é que você a acolheu, é que se trata a parábola do semeador. Né? Então os que tem ali, né? Os que estão à beira do caminho são aqueles que a ouvem. Quem está à beira do caminho? Nós. Porque a gente está trilhando um caminho aqui, não tá? Se a gente está à beira do caminho, a gente está andando em paralelo com a palavra de Deus. O certo é a gente andar no caminho, não à beira do caminho. Mas aqui é os que estão andando à beira do caminho, né? Então eles têm contato com a palavra, mas não a seguem totalmente. O certo é que a gente esteja aqueles que estão na terra boa, aqueles que estão andando no caminho da palavra. Mas estamos à beira, ok? A gente pode vir para o caminho ou não. A gente pode ficar só na margem, andando à beira. Só que o que acontece? Vem o demônio. O demônio é essa ave que vem ali para comer a semente. E o que é o demônio? O demônio são as coisas que a gente vive aqui na Terra, são os prazeres, são as dificuldades, é o nosso dia a dia, a nossa correria, é o trabalho, é a casa, é o estudo, é tudo aquilo que nos tira do foco do caminho que é Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Tem essa passagem. Então, tudo que nos tira do foco de é o demônio. Então, não é o demônio uma entidade física, são as dificuldades, aquilo que nos tira do foco, que é Jesus, o caminho. Então, o demônio vem, o que ele quer? Ele quer tirar o nosso foco, então ele faz com que a gente se distraia o tempo todo, ele toma o nosso tempo para que a gente não tenha tempo para a palavra de Deus, a gente não tenha tempo para fazer com que essa palavra dê frutos. Então a gente não tem como cultivar essa palavra, não tem como cuidar, né? A gente não tem tempo para ir na missa, a gente não tem tempo de ouvir a palavra, a gente não tem tempo para rezar, né? Se sobrar tempo eu faço. A gente coloca as outras coisas, outras prioridades na frente e deixa a palavra para depois. Então esse é o papel do demônio, né? É o próprio demônio, vamos dizer assim, né? Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus que a acolhem com alegria, mas não têm raiz porque creem até certo tempo e na hora da provação a abandonam. Eu acho que é o que é mais comum hoje em dia. É o famoso, para nós católicos, o católico do IBGE. Né? Ah, qual a sua religião? Sou católico. Ah, tem até uma... Não, eu sou católico.
Vai na missa? De vez em quando. Vive a palavra? Mais ou menos. Mas tá tudo bem na sua vida. Carreira 100%, família 100%, prazer 100%, tá tudo certo. Tá tudo ótimo. Alguns louvam, agradecem, outros nem tanto. Outros nada. Mas estão vivendo uma vida 100%. Aí vem a tribulação. Então pode ser uma doença, pode ser a perda do emprego, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma briga em família, pode ser qualquer coisa. Qual é a primeira atitude das pessoas? É abandonar a fé, esquecer que Deus existe e que caminha conosco e que está ali para nos apoiar. Então eles não perseveram, não colocam a sua cruz junto aos pés de Jesus, seu problema junto aos pés de Jesus. Então eles caminham até um certo tempo, mas daí acabam tropeçando nessa dificuldade e ali eles se entregam. Não vivem a fé na provação, que é o momento que a gente mais vai ser testado. Porque quando tá tudo bem é muito fácil, mas na dificuldade é que a gente é testado de fato na fé. Aqui caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho são sufocados pelos cuidados, riquezas, prazeres da vida e assim os frutos não amadurecem. É quase igual ao terreno pedregoso, mas qual é a diferença? Aqui, dentro do espinho, já está fechado, né? Já está meio que protegido ali, né? E a pessoa vai viver as coisas da vida. Ela não tem tempo. Ela conhece a palavra, mas ela não está focada em nenhum momento em cuidar dessa palavra. Ela vai viver as coisas do mundo. Então, a rotina dela já é essas coisas do mundo. Então, é viver o trabalho, é viver para o lazer, é viver para tudo, menos para a palavra de Deus. Ela tem conhecimento, mas ela não dá atenção para a palavra de Deus. Ela quer viver as coisas do mundo. Então ela não tem tempo, ela não dedica tempo para amadurecer essa palavra, para conhecer mais, para aprofundar, né? Então é mais ou menos que nem o terreno pedregoso. O pedregoso até tem uma alegria. Então ele pode até falar, eu sou católico. Mas não vive o catolicismo, não vive a prática católica como deveria. O que vive entre os espinhos, ele pode dizer assim, eu creio em Deus. Pronto. E vai viver o mundo. Ele crê em Deus, mas vai viver o mundo. Porque ele teve contato com a palavra. Então alguém falou para ele de Deus em algum momento. Mas ele não perde, não perde o seu tempo para cuidar disso. Ele vai viver as coisas do mundo, então não tem tempo para amadurecer nada ali, não está voltado para isso, seja em qualquer fase da vida. Aqui caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retêm-se e dão fruto pela perseverança. Esses são aqueles que vivem no caminho, ou estão menos à beira do caminho. Então, aqueles que perseveram mais na fé, na caminhada. Esses eles têm uma rotina de oração, tem uma rotina de vida de igreja, tem uma rotina de espalhar o evangelho, né, de propagar o evangelho. Eles fazem o papel do cristão. Então esses, nas horas boas, nas horas ruins, eles dão fruto pela perseverança. É o que seria o ideal para nós. Mas também a gente tem uma responsabilidade quando nós estamos aqui. Nós temos que olhar para esses terrenos do lado ali. O terreno pedregoso e o terreno com espinhos. Por quê? Talvez essas pessoas, em algum momento da sua vida, tenham tido experiências ruins com a semente. Se as pessoas focam a vida de fé, né, baseiam a fé delas no lado humano, ou seja, pelo padre da igreja, pelas pastorais da igreja, pela maneira como foi recebida, etc.,
Por exemplo, você vai na missa numa determinada igreja e você não é bem acolhido, você não gosta da homilia daquele padre, você não gosta, você tentou de repente entrar para uma pastoral, fazer algum trabalho e não foi bem visto, ou não foi aceito, ou não deram importância para você, aí você se frustra e se fecha. Pode ser o espinho, pode ser o pedregoso, né? Então nós precisamos sondar esses terrenos e saber se em algum momento eles tiveram esse tipo de dificuldade com a semente. Porque a nossa semente ela tem que ser divina. Nós temos que cuidar do nosso terreno baseado em Deus, não nos homens. Então pode ser que essas pessoas tenham essa dificuldade, não queiram mais viver, não queiram fazer com que esses frutos aconteçam na sua vida por um momento pontual, por uma questão pontual. Então nós temos que de repente ser suporte, né? Não deixar que essas sementes morram sem dar algum fruto. Nas passagens dos evangelhos sinóticos, né, que tem no evangelho de Marcos e de Mateus também, se eu não me engano, a mesma passagem da parábola do semeador, eles falam lá, Jesus fala na passagem assim, ele tá, aqui no finalzinho ele fala, que tem que dar frutos, né? Então lá fala assim que dá 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Depois vocês leiam lá, tem no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus também, a mesma passagem da parábola do semeador. E o que é esse 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1? É exatamente isso. Nós também, como um terreno bom, nem sempre na nossa vida a gente consegue estar 100%, porque a gente tem a correria do nosso dia a dia. Então, nem todo dia você vai estar focado 100% em divulgar o evangelho, rezar, fazer aquela rotina sua com Deus. Então, você não consegue dar 100, mas você consegue dar um 60, você consegue dar um 30. Qual é a importância disso? É você dar alguma coisa. O que Jesus não quer é que a gente não dê nada, não dê nenhum fruto. Então hoje eu posso estar dando 100% do meu tempo para Deus. Amanhã eu tenho um monte de coisa para fazer. Talvez eu não consiga rezar o rosário, eu consiga rezar um terço, eu não consigo meditar a palavra, eu só consigo ler, ou não vejo alguma pregação, alguma coisa. Vou dar um 60 por 1, vou dar um 30 por 1. Nem todo dia a gente está 100%. Mas o importante é a gente dar, é a gente perseverar. O que Jesus não quer é que a gente não dê nada, como o fruto, a semente ali no terreno pedregoso ou no terreno espinhoso pode não estar dando nada, nenhum fruto. E às vezes por uma questão pontual que aconteceu. Então a gente precisa sim estar atento a essa situação e procurar ajuda, e procurar ajudar, procurar ser um braço ali, procurar fazer com que essa terra seja adubada de uma forma que essas sementes passem a dar fruto. Seja 100 por 1, seja 30 por 1, seja 10 por 1, seja 1 por 1. O importante é dar algum fruto. Ok? Isso também, então, partindo desse mesmo raciocínio, vem o episódio seguinte, a lâmpada que deve brilhar. Então aqui é mais ou menos como essa parábola do semeador. Se você tem o conhecimento da palavra, você é luz, né? Nós somos luz para o mundo, a gente tem que ser luz para as pessoas. Então a gente não vai acender a nossa luz e vai colocar embaixo de um armário, vai esconder essa luz, né? Deixar dentro de um vaso ou coisa para que as pessoas não vejam. Não, a gente tem que propagar essa luz. A gente não pode ocultar. Então eu não posso guardar isso para mim, eu tenho que passar para as pessoas. É o que eu estou fazendo aqui. Eu tive contato com essa palavra, eu estou aprendendo com essa palavra, estou repassando para vocês, eu estou passando a minha luz para vocês, né? Às vezes vocês já podem ter vivido alguma experiência na igreja, de ter alguma cerimônia onde você recebe uma vela, aí uma pessoa acende a vela né, e daí no banco lá você vai acendendo vai acendendo a vela do outro. É isso, é você passar a sua luz para frente, o teu ensinamento para frente, né? Esse é o papel que nós temos que ter no mundo, né? O que a gente
aprendeu, o que a gente sabe, a gente não pode guardar pra gente, a gente tem que propagar, seja muito, seja pouco, da forma que for, se for de acordo com o evangelho, a gente tem que passar pra frente, ok? Essa é a mensagem. Aí temos a mãe e os irmãos de Jesus. Então, ali é uma situação onde Jesus está pregando e alguém chega até Jesus e diz para ele, né? A sua mãe e os seus irmãos estão aí. E ele fala assim, quem são a minha mãe e os meus irmãos, a não ser estes que ouvem a palavra de Deus? E eu observo. Aí vai pensar, nossa, né? Jesus foi desrespeitoso, foi... Não, de forma nenhuma. Jesus foi acolhedor. Maria foi a primeira discípula de Jesus. Quando ela disse o seu sim, ela já adere ao plano da salvação. Mesmo sem saber o que está acontecendo, ela confiou plenamente nos propósitos de Deus e entende o ministério de Jesus, né? Então, tem um período oculto ali depois do nascimento de Jesus que muito pouco se sabe, né? A gente só vai ter notícias de Jesus entre o nascimento, depois com 12 anos, quando ele se perde no tempo, né? E depois quando ele vem, que ele já está com 30 anos. Então a gente tem um período, uma lacuna ali de 18 anos mais ou menos, que a gente não tem nada de Jesus nas escrituras. Então a gente sabe que muito provavelmente nesse período, Maria e José foram os primeiros discípulos de Jesus. Porque nesse tempo a gente sabe que Deus estava formando Jesus para aquilo que viria. Assim como estava trabalhando também a vida de João Batista para isso. Né? Então, assim, Maria, ela já tem esse papel de discípula, assim como aí os irmãos de Jesus, a gente sabe, Maria não teve filhos, outros filhos, né? Os irmãos de Jesus é porque naquela época a questão genealógica ali se resumia muito a irmãos ou primos, né? Ou se tratavam como irmãos ou como primos. Então, os irmãos ali de Jesus podiam ser amigos, podiam ser primos dele, né? Então, eram pessoas próximas, sim, né? Da família de Jesus, mas não é que ele estava desmerecendo a presença deles ali, não, ele estava acolhendo a todos como mãe e irmãos dele, porque todos aqueles que ouvem e põem em prática a palavra, o evangelho, são mães e irmãos de Jesus. Então, nós também temos esse papel, né, de sermos mãe e irmãos. Nós todos somos irmãos aqui na Terra. A nossa genealogia, ela vem igual, né? Nós vamos puxando, lógico que existem muitas coisas, se a gente for fazer um retrocesso disso até chegarmos a Adão e Eva, a gente vê que, né, as coisas foram se espalhando, mas em Cristo nós somos todos irmãos. Então, nós temos que ser mães e temos que ser irmãos dos outros, né? A gente acolhe a palavra, a gente dá a palavra, né? A gente é uma unidade, a gente é uma família só em Deus, em Jesus Cristo. A tempestade acalmada. Então tem uma situação que eles vão atravessar um lago, né? E eles entram numa barca, Jesus adormece nessa barca. E durante essa passagem eles são atingidos por uma tempestade muito forte, né? E os discípulos ficam com medo e eles não conseguem entender como é que Jesus pode dormir diante daquela tempestade, né? O barco tá quase virando, tá entrando água. É uma gritaria danada deles, né? O desespero deles, e eles não entendem como é que Jesus estava dormindo ali. E eles vão lá, em certo momento acordam Jesus, né? E Jesus levanta e diz, né? Pro mar se acalmar e o mar se acalma, né? E aí eles ficam meio incrédulos, né? Porque assim, Jesus tá dormindo, vai ali, acorda, fala calma e tal. E Jesus vira para eles e diz assim, onde é que está a vossa fé? Aí eles olham, se entreolham, né, e dizem, quem é este até quem os ventos e o mar obedecem? E muitas vezes isso é na nossa vida, gente. A nossa vida é uma barca. Tem horas que o mar tá calmo, o sol tá brilhando, o vento tá a favor, tá tudo jóia. De repente o tempo fecha, a chuva vem, o mar se agita, entra água no barco, parece que a gente vai naufragar.
E Jesus, mais uma vez, a gente lembra, ele está no barco com a gente o tempo todo. A gente precisa confiar. Onde é que está a nossa fé? Né? Às vezes pode parecer meio repetitivo a gente dizer isso, mas é preciso. É preciso porque a nossa fé é muito fraca. É muito fraca. E eu falo isso não é só para vocês, não. Eu falo isso para mim todo santo dia. Eu passo dificuldades como qualquer pessoa. Tenho dificuldades todos os dias. Tenho as minhas limitações. Tenho as minhas provações. Tenho os meus pecados. Tenho as minhas culpas. Sou humana. E todo dia eu falo para mim mesma, Deise, onde é que está a tua fé? Eu rezo o rosário todo dia, eu procuro estar numa caminhada, né? Já vai fazer, graças a Deus já está indo pro 3º ano que eu tô nessa retomada, né? Dentro da igreja, mas eu ainda tenho muito para aprender. Mas hoje eu me vejo muito diferente do que eu fui há muito tempo atrás. Os problemas que eu passo hoje não são diferentes dos problemas que eu passava 2, 3 anos atrás. Não, os problemas são praticamente os mesmos. Mas a minha forma de lidar com eles hoje é muito diferente. Naquela época eu ficava muito mais apavorada, muito mais descrente. Hoje não, hoje eu tenho uma fé. Ela ainda é muito pequena. Como diz, acho que não chega lá no grão de mostarda, né? Mas eu procuro, ali como na parábola do semeador, tá regando ela todo dia. Mesmo que eu não esteja dando 100 por 1, 30 por 1, 60 por 1. Mas eu procuro todo dia estar ali regando a minha fé. E às vezes eu me pergunto, eu paro, eu olho no espelho, gente, eu falo, Deise, cadê a tua fé? Não se deixa abater, não se deixa desanimar. Crê em Deus, entrega para Ele, vou lá diante do sacrário. Hoje eu tenho a bênção de morar próximo aqui da minha paróquia, então às vezes eu tô numa dificuldade, tô numa angústia, ou no meu trabalho mesmo também tenho a oportunidade de estar perto de uma igreja, eu vou até o sacrário lá também e coloco lá. Desde de 2, 3 anos atrás não faria isso não. Não, de jeito nenhum. Ela ia ficar desesperando, arrancando os cabelos da cabeça, chorando, se lamuriando. Então, a forma como a gente lida com a nossa fé na barca da vida é acreditar que Deus está aqui deitado do meu lado, que Deus está aqui sentado do meu lado. Seja no momento ruim, seja no momento bom, e assim deve ser na sua vida também. O possesso de Genezaré. Aqui, Jesus nesse caminho, né, então ele faz a travessia ali e tal, chega na região de Genezaré, né, que é de frente com a Galileia, e mal ele chegou, né, mal ele saiu da barca e foi para a terra, veio um homem tomado por Jesus, né, veio um homem até Jesus tomado por um demônio, né? E esse demônio, ele atormentava muito a vida desse homem, né? E quando esse homem viu Jesus, ele prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Por que te ocupas de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Porque Jesus ordena que o espírito saia do corpo daquele homem, né? Aí tem um diálogo ali, né? Aí Jesus pergunta, qual é o teu nome? E ele responde, Legião, porque eram muitos os demônios que nele se ocultavam. E pediam-lhe que não os mandasse ir para o abismo. E aí o que acontece? Estava passando nessa região ali uma manada de porcos, né? E Jesus ordena que todos os demônios saiam, né? Aí esses demônios se apoderam dessa manada de porcos e esses porcos
saem disparada e pulam de um precipício lá e se pincham, né, de altura abaixo, né. E imagina o desespero de todo mundo que estava vendo aquilo, né? O homem foi liberto dos demônios, o dono dos porcos perdeu todos os porcos de uma vez só e viram ele sendo tomado de uma legião de demônios, né? Então aquilo ali foi um caos geral ali, né? Foi uma demonstração muito viva de um exorcismo, né? E todo mundo ali vira e testemunhando isso, né? Aí todo o povo ali ficou com medo do que estava acontecendo e pediu que Jesus se afastasse. Então Jesus fez o que tinha que fazer e ao invés de ser bem quisto ali, né? As pessoas, ao invés de elas agradecerem, delas serem gratas e entenderem, não, elas ficam com medo e pedem que Jesus se afaste dali, que elas ficaram com medo, né? E Jesus vai, obedece, né? Sobe na barca de volta, né? Para regressar. E o homem que estava tomado pelo demônio volta para casa dele, enfim, né? E pedem, né? Para que ele dê o testemunho dele do que aconteceu. Enfim, é um resumo, basicamente, né? O que importante, depois vocês leiam toda a passagem, mas resumidamente é isso, né? Então essa possessão desse homem que se prostra aos pés de Jesus e ter um diálogo entre Jesus e o demônio que estava, né? Era uma legião de demônios que estava sobre esse homem, né? Então ali realmente precisava de um exorcismo e Jesus realiza isso, né? Então o que é importante a gente demonstrar aqui? Que muitas vezes, e mais no final ali isso acontece, né? As pessoas elas ficam assim, num primeiro momento em estado de choque pelo que aconteceu, mas ao invés de elas reconhecerem isso, elas pedem para que Jesus vá embora. Então elas não são gratas a Jesus, né? Elas expulsam praticamente Jesus dali do lugar por medo. Muitas vezes nós também, quando eu digo nós, de uma maneira genérica também, ou a gente conhece pessoas que desconhecem o poderio de Jesus, a capacidade de Jesus de curar, de realmente operar milagres na nossa vida. Nós, conhecedores da palavra, muitas vezes, é como também, né, a gente volta lá faz uma alusão ali na parábola do semeador. A gente tem o contato em algum momento da vida, a gente sabe que existe, né? Lógico, tem aqueles que não acreditam em nada e a gente respeita. Mas em algum momento da vida, muitos de nós, a gente tem um contato que existe um ser superior a gente, que nós não estamos aqui por um acaso, que existe toda uma força que nos rege, né? E para nós essa força é a Santíssima Trindade. E nós temos muitas vezes dificuldades em reconhecer essa autoridade. E isso já não acontece com os demônios. Os demônios, eles sabem quem é Jesus. Tanto que ele fala aqui: ao ver Jesus, prostra-se diante dele e gritou em alta voz: por que te ocupas de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Então, os demônios, eles sabem quem é Jesus, eles sabem o poder que Jesus tem. Eles sabem que todas as vezes que eles entram em contato com Jesus, eles vão perder a batalha. Aliás, eles sempre vão perder a batalha para aqueles que têm Jesus, que andam com Jesus. Então o mal, né, o demônio, que significa o mal, ele pode te atormentar o tempo todo.
Mas se ele sabe que Jesus, Filho do Deus Altíssimo, habita em você, ou habita em mim, ele sabe que ele vai perder a batalha. Porque ele sabe quem é Jesus, ele sabe quem é Deus. A gente sabe que o demônio é um anjo caído do céu, porque na sua soberba, na sua arrogância, né, na sua inveja, ele quis se igualar a Deus. E como isso não foi possível, ele foi expulso do céu. Então, o demônio sabe do poder de Jesus. Então, se você é uma pessoa de Deus, se você habita, se você comunga, se você tem uma vida de Deus, o demônio, ele pode até chegar perto de você, mas ele não vai ficar. Ele vai se incomodar e vai embora. Então, é muito importante a gente ter essa vida em Deus, ter Deus presente conosco todos os dias, porque o demônio ele vem, ele vai, ele fica à procura de brechas para poder entrar na nossa vida. E se nós dermos a brecha, ele entra. Ele só não vai entrar onde tem Jesus. E por último, não menos importante, aqui também nós temos mais 2 mulheres sendo curadas por Jesus. A filha de Jairo e a cura de uma doente. Então aqui, Jairo, assim como o centurião acho que do capítulo 7, se não me engano, né? Jairo era um homem também que ocupava um cargo importante, né? Ele era chefe da sinagoga. E ele estava passando por um momento também muito delicado com a sua filha, que estava extremamente doente. E Jairo já conhecia a fama de Jesus, né? Ele já sabia do que Jesus estava operando, ele já sabia dos milagres, ele já sabia. Assim como o centurião, ele também se levou de humildade e se lançou aos pés de Jesus pedindo a cura para sua filha. Falando, olha, minha filha, ela está morrendo, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa. Né? Convida Jesus para ir até a casa dele. Né? E Jesus, né, mesmo com uma multidão que estava seguindo, Jesus vai para a casa de Jairo. E no meio desse trajeto, aparece uma outra mulher, que ela padecia de um fluxo de sangue, aquela mulher, a hemorroísa, né, que por muitos e muitos anos ela já vinha sofrendo, né, acho que 12 anos, né, que ela vinha sofrendo com o fluxo de sangue intenso. Ela já tinha gasto tudo o que ela podia em tratamentos, buscando cura. E as mulheres, quando elas sangravam naquela época, elas se recolhiam, né, que era um período dito como impuro, né? Então elas ficavam isoladas, mas no caso dessa mulher, como o fluxo dela era intenso e não cessava, ela foi uma mulher que foi colocada à margem da sociedade também. Ela foi expulsa de casa porque ela não podia ter contato com as outras pessoas, porque ela era considerada impura. Então, além da doença física, ela tinha esse trauma emocional de não ser uma pessoa aceita na sociedade, porque ela era tida como impura por sangrar o tempo todo. Então, imagina como essa mulher estava arrasada emocionalmente, né? Sem contar a parte da saúde. Quantas de nós mulheres sofremos com isso? Eu mesmo tive esse problema por muitos anos até conseguir solucionar. Quanto eu sofria com isso? Física, emocionalmente, psicologicamente, na saúde, o impacto que isso gera na saúde, né? E essa mulher, sabendo que Jesus ia passar por ali, ela sabia, dentro dela, já também ouvindo, já também sabendo das curas que Jesus vinha realizando, ela sabia que se ela chegasse perto dele, que se ela conseguisse tocar na orla do manto dele, ela seria curada. Isso é a fé. Assim como Jairo, assim como o centurião, eles acreditavam, eles ouviram dizer, eles passaram a acreditar. Mesmo não vivendo ali já esse evangelho, não vivendo esse ministério de Jesus, eles creram naquilo que eles ouviram, eles desenvolveram uma fé.
Então essa mulher, ela fez de um tudo e tocou na orla do manto de Jesus. E na mesma hora ela foi curada. E Jesus percebeu essa cura. Porque saiu dele uma força muito grande. Ele foi impactado por esse contato desta mulher. Então ele se vira para aquela multidão que estava ali em volta dele e diz: quem foi que me tocou? Né? E o Pedro, que estava ali, ele fala: tem muitas pessoas aqui em volta, como é que nós vamos saber quem foi que te tocou, né? Mestre, não tem como saber, né? A multidão tá te perseguindo por todos os lados. E Jesus replica a pergunta: alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo e prostrou-se aos seus pés. E declarou diante de todo o povo o motivo por que o havia tocado e como logo ficara curada. Jesus disse-lhe: minha filha, tua fé te salvou e vai em paz. Então aqui a gente já tem um milagre, né? Então ela não precisou de muito, ela não precisou de falar com Jesus, ela não precisou de muita coisa, ela precisou acreditar, ela acreditou que se ela tocasse nele ela seria curada, e de fato foi. Então muitas vezes a gente não precisa de muito, a gente acha que precisa de fazer muita coisa, de prometer muita coisa, de sacrificar muita coisa. Não, a gente precisa só da verdade, de uma verdade nossa, uma sinceridade nossa para com Jesus, para alcançar uma graça. Não precisa de muito. E quando Jesus estava a caminho da casa de Jairo, então sai desse tumulto e todo, chega na casa de Jairo, já vem de encontro dele, né, uma pessoa lá, e fala para ele: olha, tua filha já faleceu, né? E ele entra em desespero, porque ele tinha ido buscar a cura com Jesus, né? Ele estava levando a cura para ela, então ele entra em desespero, que ele falou: não posso, né? Tô vindo, tal. E já estavam ali, né? Já tinham uns ritos que eles cumpriam, né? E já estava acontecendo. E Jesus vira para Jairo e diz: não temas, somente crê e ela será salva. Então, mesmo diante de toda a tribulação, mesmo diante daquele medo que tomou Jairo ali pela notícia da morte da filha, Jesus passa para ele essa tranquilidade. Creia, apenas creia, se acalme, creia, ela será salva. E Jesus entra na casa lá, já tem as pessoas que já estão chorando, já tem todo aquele ritual, ele coloca todo mundo para fora, vai lá, só ele, mas ele chama alguns discípulos para presenciarem aquilo, Jairo, a esposa dele, e ele faz ali uma oração junto da menina, né? E ela levanta, volta à vida, né? Aí Jesus pede para que ninguém contasse o que tinha acontecido ali, que era para eles seguirem a vida normalmente, como se isso já fosse possível, né? Mas as notícias ali corriam muito rápido, mas Jesus sempre operava os milagres, mas ele pedia que não, né? Mas a coisa acabava sendo propagada de uma forma ou de outra. Então aqui também a gente tem a cura dessas duas pessoas, dessas duas mulheres. A gente ressalta aqui então da hemorroísa esse ato sincero do crer e de que não precisava de muito para, assim como o centurião fez, assim como a mulher pecadora fez, todos fizeram, né? Para ser curado, para ser redimido, não precisa de muito, precisa apenas de crer. E eles creram em Jesus e tiveram seus milagres alcançados, assim como Jairo também demonstrou muita humildade em pedir, em chamar para que Jesus fosse. Jesus foi até eles e conseguiu a cura para sua filha. É isso. Acho que a gente teve grandes ensinamentos hoje. O vídeo ficou até um pouco mais longo, mas são 7 passagens e passagens muito importantes que nos falam muito. Que você fique com essas leituras depois, leia com calma, reflita e vamos tirar bons ensinamentos, né? A parábola do semeador é muito importante.
O processo de Genezaré nos ensina que muitas vezes nós não reconhecemos o poderio, o poder de Jesus, assim como os demônios. Isso é inconcebível, né? Que o demônio saiba mais o valor de Jesus do que nós, né? Que nos dizemos cristãos. Que a gente tenha a mesma fé da hemorroísa, de Jairo. Que a gente saiba, durante uma tempestade, a gente acredite que Jesus está aqui do nosso lado. Que com as nossas orações a gente o acorde para que Ele nos ajude a enfrentar, né? E a voltar à calmaria. Lembremos que somos mães e irmãos de Jesus sempre. Que o Evangelho a gente deve levar para todos os lugares. Amém? Que você tenha um dia abençoado, não importa a hora que você vê esse vídeo, que Jesus te abençoe, que Maria te proteja com seu manto sagrado. Paz e bem.